Acho que é isso. Vamos Vamos começando, lá, Cris? vamos lá. Vamos lá. Bom dia a todos. Uma felicidade recebê-los nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando. Eu queria começar apresentando o Christian. O Christian, ele é professor titular da Faculdade de Psicologia da USP, colunista de várias revistas, vários sites, autor de 14 livros. Em 2012, venceu o Prêmio Jabuti por melhor livro de psicologia e psicanálise. E é um parceiro nos diálogos que a gente faz na equipe. Estava, antes de abrir para todo mundo, contando para ele como que surgiu a ideia desse convite, vou contar isso para vocês também. Mas antes da gente começar, queria dar breves orientações para a dinâmica do encontro de hoje, tá bom? Então, o chat vai estar aberto para perguntas. Nós recebemos perguntas antes pelo e-mail, mas elas também vão ser possíveis de ser feitas agora pelo chat. É muito importante que vocês mandem as perguntas de vocês, porque elas que vão rechear a nossa conversa. A grande possibilidade hoje é exatamente ter o Christian para essa comunidade e poder ouvir as demandas dessa comunidade e conversar a partir delas, tá? Os microfones vão estar fechados para que a gente possa ouvir o Christian melhor. A gente vai ter uma fala inicial dele e depois a ideia é abrir para as perguntas de vocês e dialogar a partir das perguntas da comunidade. Também é importante dizer que esse encontro vai estar depois gravado e disponível no nosso site do YouTube, tá bom? Eu estava, antes de abrir a conversa, contando para o Christian como que começou a ideia desse encontro. Os alunos da terceira série do ensino médio leram um texto que ele publicou recentemente, chamado Coroa de Espinhos, forte, potente. A gente pode até depois colocar no aplicativo para todo mundo poder ler. E esse texto gerou ali na turma da terceira série, com o professor Daniel na aula de filosofia, discussões fortes. Depois esse texto chegou na equipe gestora, a equipe toda leu, e surgiu daí a vontade de conversar, chamar o Christian para conversar com toda a nossa comunidade, né? Abrir a possibilidade desse encontro para todos. No dia 7 de março foi o nosso último encontro presencial enquanto comunidade. Muitos de vocês que estão aí, que eu estou vendo as carinhas, estavam também conosco, porque no dia 7 nós fizemos a etapa da escrita do projeto político-pedagógico com os pais. Como vocês sabem, a gente está escrevendo há muitos anos, nos últimos 3 anos, o nosso projeto político-pedagógico com muitas mãos. Todos os funcionários participaram e participam desse processo, e nesse ano a ideia é que os pais e também os alunos possam deixar sua marca nesse documento. No dia 7 de março, nós tivemos um encontro para esse trabalho, e desse encontro saíram muitos pedidos de mais encontros. O quanto é na escola que a gente pode ter uma vivência comunitária efetiva, de troca, de vivência, e o quanto aquele encontro tinha sido potente para tudo isso. Logo em seguida, viemos para essa situação que estamos hoje, uma situação nova para todo mundo. Penso que ao longo da vida a gente sabe que tem muitas situações difíceis que viveremos, a gente se prepara para muitas delas, nem sempre se preparar é suficiente para enfrentá-las, mas encontramos recursos, mecanismos para isso. Mas imagino que para uma pandemia, nenhum de nós, em nenhuma esfera da nossa vida, estávamos preparados. Então, a ideia foi convidar o Christian para poder nos ajudar na reflexão de como poder encarar esse momento. Eu ia falar uma coisa agora, mas daria um spoiler do texto, então nem vou falar. Eu vou dar a palavra para o Christian e a gente vai, na verdade, começar com uma pergunta que já nos foi mandada e que a gente acha que é um bom disparador para a conversa. Você quer começar ou quer que eu faça a pergunta, Christian? Faz a pergunta. Tá bom. A pergunta é da Cássia e ela traz a ideia que o Christian, ela ouviu o Christian num programa de rádio falando sobre a importância de resgatar o afeto pela palavra. Quando perguntado sobre a impossibilidade do contato físico na atualidade. E aí ela conta que ela tem reparado que as amigas da filha, que tem 7 anos, e a filha têm desenvolvido narrativas a partir de emojis nesse momento de quarentena. E aí ela pergunta,
como resgatar o afeto das palavras? Li essa pergunta para o Christian e ele achou que era um belo disparador para a nossa conversa de hoje. Vamos lá? Legal, Cláudia. Queria agradecer muito o convite, a participação de vocês. Eu acho que é o momento para a gente fazer isso, para a gente criar novas redes, novos novelos, né? Para a gente sair dos nossos condomínios, né, em que a gente costuma fazer as discussões, inclusive da universidade para as escolas, das escolas para os hospitais, dos hospitais para todas as instituições e comunidades que estão mobilizadas, né, por essa experiência comum. Eu começaria, né, ressaltando isso, que não são tão comuns assim, não são tão frequentes experiências que nos abarcam como uma totalidade. Né? A gente pode dizer alguns estão mais vulneráveis, alguns têm menos recursos, alguns vão enfrentar isso de forma mais difícil do que outros, né? Mas essa experiência ela nos afeta a todos. Portanto, ela é assim transversal. Ela cria por si mesma uma conversa, né? Uma conversa em que cada um pode dar a sua participação do seu ponto de vista. Né? Isso, vamos dizer assim, seria um lado positivo disso que a gente está passando. Mas os afetos que essa doença cria, eles não são, em princípio, afetos muito, vamos dizer assim, agradáveis, né? Eu acho que a gente já tem que entender que cada país e cada cultura foi atravessado por isso a partir do seu próprio processo. Né? Então, o Brasil vivia um processo de grande divisão social, né, de grande tensão e de grande pauperização. Né? Estávamos cada vez mais pobres, a desigualdade crescendo, e então aparece esse elemento que vai ser interpretado a partir disso. Né? Eu acho que essa ideia ela também vai valer para assim, as famílias, para as pessoas. Né? A vida estava em curso e, de repente, aparece isso que nos força, inclusive, a certas tomadas de decisão. Com quem que a gente vai passar a quarentena? Com quem a gente não vai passar a quarentena? Né? Com quem a gente vai se ligar? Com quem a gente vai conversar? Né? E aí faz todo sentido a pergunta dessa mãe, né, de que é preciso resgatar afetos e que esses afetos podem ser resgatados com um certo, se não me engano, nessa entrevista eu falava em cuidado com a palavra. Né? Porque a nossa, com o afeto das palavras e o cuidado com as palavras. Né? Porque o momento em que a gente se encontrava era um momento em que as palavras pareciam assim ter se subordinado a certos afetos. Né? Quer dizer, nós estamos nos odiando tanto que não importa o que você diga, né? Não importa o que você fale. Eu já, enfim, localizei você num lugar, então você só pode falar aquilo que eu já estava ouvindo sobre você. Tá? Isso não foi legal, isso teve uma concorrência, né, da fake news, do ataque à ciência, do ataque às universidades, do ataque à tecnologia, do ataque que a gente viu progredir, inclusive, agora, né, para uma desconfiança em medicina, sobre como é que a gente deve acatar as regras sanitárias aí que estão sendo levadas a cabo por outros países. Né? Bom, então o que eu estou querendo dizer é que a gente estava descuidando muito da palavra. Né? A gente já estava entendendo a palavra como um mero suporte para a comunicação, né? Para dizer coisas que no fundo já estavam ditas. E com isso estava se perdendo uma das funções mais essenciais da palavra, que é a partilha social dos afetos. Né? Vamos distinguir aqui como cada um sente o medo, que é o afeto esperado para essa notícia. Né? Quando a gente sabe que é um vírus, ele é uma força da natureza, ele vai nos afetar, e ele tem uma letalidade, ele já afetou outros países, a reação esperada é ter medo. Aquele que
vamos dizer assim, não suporta o medo, porque o medo aponta para a fragilidade dele, para a vulnerabilidade dele, ou para a impotência dele de assim, fazer frente à situação, ou de proteger os seus entes queridos. Né? Aquele que não suporta sentir medo é o que eu chamo aqui no texto de tolo. Né? Ele não é um corajoso, ele simplesmente não se deixa sentir medo, porque esse sentimento vai entrar em desespero. Né? Esse é um tema muito forte lá na antiguidade, né? Daquele que se acha tão poderoso que a própria experiência do medo é um abalo, né? Para a sua compleição narcísica, para a sua identidade, para a sua imagem de si. Então, a gente pode dizer assim, aquele que não se permite o medo, ele vai fazer o que diante da Covid? Ele vai negar. Ela vai negar a realidade específica dessa doença. Ela vai dizer assim, olha, isso é um castigo, isso é uma invenção dos chineses, isso é um malefício trazido porque nós não estamos nos comportando muito bem. Ele vai culpar, né, o outro, ele vai culpar a si mesmo, ele vai culpar aqueles que ele, em regra, já está culpando, né, que são os culpados de sempre. Tá? Vejam só, que é introduzir um outro afeto. Né? Eu saí do medo e eu agora estou falando em culpa. Né? Olha só, esse é um mecanismo que a gente adora fazer. Né? Transformar afetos que nos tocam e nos vulnerabilizam em afetos que avançam sobre o outro. Né? Que dizem, olha, se a culpa é do outro, então eu não preciso ter mais medo, eu preciso ter raiva do outro que criou isso para mim, né? Que mandou isso para mim, ou que não me protegeu. Né? O que a gente está fazendo aí? Né? A gente está enfrentando um afeto que é sempre individual, né? Essa própria definição de afeto, né? Ela diz respeito a como a gente é, no fundo, afetado pelo mundo, pelos outros, por nós mesmos, pelos nossos corpos. Né? Então, tem pessoas que têm maior capacidade de afetação, né? Que é o quê? Capacidade de receber, né? Capacidade de entrar em contato, capacidade de se abrir para. Tem outras pessoas que têm menor capacidade de receber, portanto, menor capacidade de se afetar. São aquelas que, por exemplo, a gente pode dizer, elas em geral são muito sólidas, indiferentes, né? Elas têm sempre um controle sobre si. Tudo bem, isso é uma compreensão que existe em pessoas. Agora, do que eu estou falando? Bom, a partir do medo, que é vivido assim individualmente, eu vou ter que fazer uma ilha social. Eu vou ter que negociar, eu vou ter que falar do meu medo, ter que reconhecê-lo coletivamente. Tudo bem? Então, um medo que é vivido sozinho é uma coisa. O medo que é vivido com a minha família é outra. O medo que é vivido com o meu bairro é outro. O medo que é vivido com a minha escola é outro. O medo que é vivido mundialmente, ele se transforma. Né? E ele pode se transformar de muitas maneiras. Ele pode se transformar, por exemplo, em pânico. Né? Ele pode se transformar em angústia. Né? Ele pode se transformar em raiva. Ou seja, a gente não pode muito operar sobre o medo que a gente está sentindo. Mas a gente pode operar sobre o que a gente faz com o afeto que a gente está sentindo. Que destino a gente dá para ele, e esse destino é sempre com os outros. Esse destino envolve sempre traduzir o que você está sentindo, né, numa partilha. Tem gente que faz essa partilha de forma mais ampla, outros fazem de forma mais circunscrita, mais particular, mais fechada. Tudo bem, a gente vai ter diferentes partilhas. O que é ruim é quando não tem partilha. Quando eu nego, eu digo, não estou sentindo medo, isso é uma histeria, isso não está acontecendo, aí eu não posso sentir e eu não posso partilhar. Né? Segundo caso é quando eu vou transformar isso em outros afetos que não me permitem fazer uma coisa que é muito desejável a partir do medo. Né? Vamos imaginar um mundo sem medo. Seria péssimo. Seríamos picados por cobras, comidos por tigres, engolidos por rios. Medo é muito importante. Né? E isso vale para todos os afetos, vamos dizer assim, todos eles, mesmo aqueles que a gente acha desagradáveis, eles têm uma função. No caso do medo,
a proposta, ou onde ele nos leva, é uma encruzilhada entre agir sobre o mundo, ou seja, enfrentar o objeto que causa medo, né? Ou fugir, criar distância, né? Em geral, a gente vai criando estratégias combinadas. Primeiro, distância para pensar no que está acontecendo, depois ação, depois uma decisão política, né? Não vamos sair às ruas, vamos ficar em casa, vamos tomar isso, não vamos tomar aquilo. Lá vamos... Isso são formas, né, da gente coletivamente enfrentar o medo, né? Transformar o medo em ação. Né? Ação sobre o mundo, ação sobre nós, ação sobre os outros. Né? Bom, vocês já devem estar intuindo que aí, quando a gente vai fazer a partilha social dos afetos, a gente vai transformar os afetos em outra coisa. A gente vai transformá-los em sentimentos. E as interveniências políticas aqui são muito grandes, porque vai ter interesses políticos em transformar no sentimento de pânico, outros vão dizer assim, vai ser melhor a gente transformar no sentimento de raiva, outros vão dizer, vamos transformar no sentimento de culpa, outros vão dizer, que tal transformarmos no sentimento de solidariedade? Poxa, são políticas diferentes. Sobre isso, a gente, então, transforma o nosso medo, né, em ação sobre o outro, ação sobre o mundo, ação sobre o perigo, né, para, em seguida, tornar essa ação coletiva e, portanto, um sentimento social, um sentimento de valência política. Tá? Tem um dado muito interessante sobre o medo, que vem daquelas pessoas que têm um medo, vou chamar assim, patológico. Né? O medo patológico é chamado de fobia. Então, eu tenho uma fobia de água. Mas a água é inofensiva. Ah, não, para mim a água é uma coisa muito grave. Outros têm fobia de barata, ou de rato, pombos. Né? São infinitas as fobias que as pessoas podem construir, ou, na verdade, as formas de fobia, elas são comensuráveis com as palavras que a gente tem. Né? Tem fobia para cor vermelho, tem fobia para sentimentos, para afetos. Qualquer coisa que tenha um nome pode ser objeto de uma fobia. E claro que algumas são mais típicas, mais comuns, outras menos comuns. O que acontece na fobia? Um determinado objeto no mundo, lá fora, passa a representar simbolicamente algo que é um medo, um terror, uma aflição que vem de dentro, não que está lá fora. Né? Então, quando eu transformo o medo numa fobia, eu estou tentando dar um duplo sentido para esse ato. Né? Um sentido de olhar sobre o mundo, né? Sentido de operar sobre mim mesmo. Por isso que esse sintoma, ele é assim, um jeito da gente lidar com a nossa angústia. Então, é o segundo capítulo aqui dessa resgatar o afeto pela palavra. Né? Então, o primeiro é passar do afeto para os sentimentos. O segundo é resgatar a palavra. Né? E a palavra, ela é o principal antídoto para essa outra parte da conversa. Né? Que é, eu tenho medo do que vem de fora, mas eu tenho angústia do que vem de dentro. Né? E a angústia, ela já estava lá. Ela já estava. A gente não estava vivendo um mundo sem angústias. A gente estava vivendo angústia de crescer, a gente estava vivendo angústias de luto, a gente estava vivendo angústias de se apaixonar, a gente estava vivendo angústias de passar na prova, a gente estava vivendo angústias de se tornar o ideal, estar acima ou abaixo do ideal, a gente estava vivendo angústias de inadequação em relação a nós mesmos, a gente estava vivendo angústias em relação aos nossos afetos inomináveis, impensáveis, novos, a transformação dos nossos corpos, na transformação da sociedade. Quer dizer, vocês podem imaginar que essa rede de complexos, de fantasias, de tudo aquilo que cria em nós, né, esse sentimento de angústia, vai se conectar com o medo. Né? Vai se juntar com o medo que a gente está sentindo. Então, o que a fobia faz é dizer, é simples, é só pôr o medo que eu sinto de dentro lá fora.
Daí eu tenho medo do rato, eu tenho medo do cavalo, eu tenho medo do automóvel, eu tenho medo do pombo, mas eu não tenho medo do meu pombo interno, eu não tenho medo mais daquele bicho que me morde, eu não tenho mais medo do que me afligia por dentro. E é uma estratégia, dá certo até certo ponto, depois começa a dar errado. Né? Bom, então, aqui a gente tem todo um campo, né, de resgate da palavra como o maior antídoto, como o melhor método, como o caminho fundamental para tratar da angústia. Lembra que eu falava do medo? O medo, ele convoca ações. Ações sobre nós, ações sobre o mundo. A angústia convoca palavras. Né? Como é que a gente vai pôr em palavras isso que a gente está experimentando? Isso que a gente está sendo afetado? Né? Essa crise do Covid, ela colhe a gente, ela atravessa a gente no meio de uma outra crise global, que a gente já estava muito preocupado, que é a crise mundial em saúde mental. Ou seja, nós estamos em uma espécie de escalada de sofrimento psíquico que preocupava todos os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, todas as pessoas que lidam com pessoas, que cuidam de pessoas, educadores. Né? Porque a gente começou a perceber que a teoria geral que a gente tinha sobre o sofrimento mental estava parcialmente equivocada. Né? Quer dizer, essa teoria dizia o seguinte: todo sofrimento, no fundo, pode ser transformado num tipo de sintoma. E todo tipo de sintoma remete a uma causalidade que é, assim, cerebral. Né? Que tem a ver com uma espécie de diabetes mental. Né? Assim como na diabetes a gente falta insulina, na depressão falta serotonina, ou dopamina, ou cortisol, no estresse, e assim por diante. Não é que essa relação esteja equivocada, ela é verdadeira. Mas o que a gente acabou deixando de lado é que a linguagem muda o cérebro, assim como o cérebro muda a linguagem. A gente esqueceu desse capítulo de feedback. Né? A forma como a gente fala da coisa, quando se tratam de afetos, quando se trata de sofrimento, a forma como a gente fala do sofrimento, a forma como a gente fala do afeto, muda aquilo do qual a gente está falando. E por isso, os afetos, como estava dizendo, elas são algo que tem uma valência política. Porque quem é que vai decidir como a gente vai falar deles? Não tem ninguém assim, dizendo, fale assim, o outro fala assim, esse é o jeito certo. Não, porque para cada um, para cada grupo, para cada comunidade, vai ter um jeito que parece mais agressivo, né, para aquela comunidade. Portanto, a gente tem as políticas, né, de como tratar o sofrimento. E essas políticas estão em choque, né, elas envolvem um certo conflito. Né? Aonde se dá esse conflito? Como, de que forma a gente traduz o sofrimento em palavra? E daí a ideia de cuidado com a palavra. Né? A gente traduz isso, por exemplo, produzindo metáforas. Né? Metáforas da desordem. A peste é uma grande indutora de metáforas. Né? Não é assim que a gente chama aquele sujeito mal comportado no fundão que está sempre enchendo a paciência? Ele é um peste. Né? A peste chegou aqui. Quando Freud e Jung chegaram no posto de Boston, em 1905, tinha uma bandinha tocando, porque eles estavam chegando na Europa, e o Freud comentou assim com o Jung e o Ferenczi: e elas não sabem, mas nós estamos lhes trazendo a peste. A peste é a psicanálise. Né? Então, a ideia de que cada doença ela inspira um conjunto de metáforas, ela é muito antiga. Tá? Se a gente for pegar a história das pestes, todas elas inventaram novas metáforas. Né? Por exemplo, vocês sabem de onde vem essa expressão do olho gordo? Né? Eu tenho um olho que vai pegar você, que é o olho da inveja. Olha aí, um outro afeto. Né? Ela vem da peste de 1666 em Londres ou 1300 em Florença, onde era um ponto pacífico de que a peste bubônica se transmitia pelo olhar.
né? Veja só, cada época tem as suas metáforas, porque cada época tem sua teoria da causalidade. Então, o olhar invejoso daquele que tinha contraído a peste e que olhava para o outro e dizia, você está saudável, você vai sobreviver e eu não, esse olhar, diziam ele, mata. Esse olhar vai no outro e passa a peste para o outro, né? Já ouviram essa expressão? A inveja mata? Por que a inveja mata? Por que o ciúmes não mata? Por que o medo não mata? A inveja que mata. É por causa da peste. A peste é uma grande indutora de metáforas. Ela cria teorias e confirma as teorias as mais diversas, né? Não sei se eu me estendo aqui, mas para dar um exemplo de como a causalidade natural muitas vezes não tem nada a ver com a causalidade narrativa, né? A gente podia falar da grande peste Metilene. Metilene é uma cidade, colônia da Grécia, no século 6 a.C., né? E havia uma epidemia de malária, né? Ele chegou lá nessa cidade, então, um grande médico chamado Empédocles de Agrigento. Espero que Daniel Vitorello Miliani, meu querido aluno, o máximo orgulho da USP, deu uma aula sobre Empédocles de Agrigento depois dessa. Então, o Empédocles chega na cidade e ela diz assim, olha só, mas as pessoas estão com muita febre, estão suando muito, porque a malária gera, né, vocês vão estudar isso em biologia, né? A febre terçã, o plasmódio gera uma, enfim, a elevação da febre. E ela, obviamente, pensa o seguinte, se tem muita febre, tem muito suor. Se tem muito suor, é porque tem muita água. E se tem muita água, é a água, o espírito da água. É o princípio, a raiz, a arquê, chamada água, que está aqui em excesso. Como é que a gente cura isso? Vamos tirar a água. Ele olha em volta e ele nota o quê? Que a cidade de Metilene é cercada por pântanos. Ele diz, drenem-se os pântanos. E, incrível, o milagroso Empédocles curou a peste em Metilene. Alguém saberia me dizer por quê? Porque nos pântanos haviam mosquitos, e os mosquitos transmitem a malária. E quando ele acabou com os pântanos, ele acabou com o vetor da malária, sem ter a menor ideia do que ele estava fazendo. Veja, a teoria dele era completamente louca, de que você tem terra, fogo, água e ar, esses princípios vão se alterando nos corpos e as doenças são desequilíbrios nesses princípios. Primitivo, né? Mas, vejam só, como a metáfora, né, ela foi indutora de ações e as ações interferiram na realidade. Então, cuidado com a palavra, porque a palavra não é só um modo de dizer, né? A palavra cria realidades. A palavra cria, né, narrativas que interferem no que a gente realmente faz. Tudo bem? Bom, então, esse resgate da palavra, ele, por exemplo, convida a metaforizações, boas e ruins. Por exemplo, quando eu vivi isso, apareceu a AIDS. A gente tinha um mundo que não tinha HIV. De repente, mudou toda a nossa sexualidade, né? Os dourados anos 80 viraram o quê? Peste gay. Eu vivi as pessoas chamando a HIV da peste gay, porque foram os gays que trouxeram essa coisa, né? Então, isso é uma outra característica das pestes, né? Elas induzem a nossa moralidade a se expandir. Os nossos preconceitos, elas se expandem, né? E vão pegar aqueles que estão mais vulneráveis para isso. Então, cuidado com a palavra. Vai induzir metaforizações e vai induzir uma segunda coisa muito importante, são narrativas, né? As histórias que a gente conta a partir do sofrimento que a gente experimenta. Qual é a história? Por isso eu proponho essa reflexão para vocês, senão eu vou ficar falando aqui sem parar. Qual é a história que a gente vai contar quando isso terminar? Isso tirou o melhor ou tirou o pior de você? O que você fez enquanto isso estava acontecendo? Pôs o travesseiro em cima esperou tudo acontecer? Olhou em volta? Olhou para si? Inventou? Ficou parado? De medo?
qual a história você vai contar, né? E essa perspectiva, ela abre para a gente justamente essa partilha no tempo, né, da palavra. No tempo que estamos no presente, mas começamos a nossa conversa indo lá para o passado, Mitilene, os gregos e tal. E agora estou dizendo, isto aqui vai caminhar para uma história até para nós que futuramos, que história queremos contar. Então vai ter a história do tolo, não tive medo, nada aconteceu. Vai ter a história do confuso, que é aquela que, como todos nós estamos tentando juntar a nossa angústia com o medo, né? Fazer algum acordo entre essas duas demandas, e os desesperados, que vão, assim, na verdade, substituir o medo, né? Que é tratado com informação e tal, pela angústia, né? Por uma espécie de hiperindividualização. Daí eu fico sozinho, eu fico sem palavra, eu não faço a partilha social dos afetos. Tudo bem? Cristiano, sobre essa questão dos afetos, a gente recebeu 2 perguntas que acho que casam bem com o que você está falando, e eu vou juntar as duas. Tá. A primeira pessoa perguntou qual a diferença entre afeto e sentimento. Uhum. E a outra perguntou que tipo de afetos podemos praticar estando no isolamento. Uhum. Então, vou ser direto, né? A gente tem um terceiro ponto aí que eu não mencionei, né? Que são as emoções. Emoções foram descritas pelo Darwin. Olha só, a gente estuda o Darwin lá em Teoria da Evolução, mas ele foi um dos pioneiros da psicologia das emoções. Ele escreveu um livro sensacional chamado A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais, comparando como nós, os primatas e os macacos, expressamos afetos, melhor dizendo, emoções. Emoções são 6. Né? Escute, se podia ser uma 7ª, mas elas são universais. Né? Todo mundo vai encontrar essas 6, né? Que é alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa e nojo. Né? Emoção tem que ver com o quê? Com motor, né? Motos. Né? É como a gente age. Né? Então, a expressão das emoções é como a gente põe aquilo que a gente foi afetado, né? Em uma certa gramática. Né? Que é, olha, você tem 6 ruas, né? Para traduzir aquilo tudo tão complexo que você recebeu. Aquilo que às vezes não tem nome, aquilo que é intenso, pouco intenso. Né? Então, o afeto é essa capacidade de acolher, né? Inclusive acolher o outro, inclusive acolher o outro naquilo que ele é indiscernível. A emoção é como é que eu vou sintaticamente traduzir o que eu estou sentindo enquanto afeto, ação. Né? E o sentimento é uma espécie de afeto e emoção tornado coletivo. Os termos que, por exemplo, se adequam melhor à ideia de sentimento. Né? Sentimento de realidade. Puxa, mas... às vezes a gente pensa que está vivendo um sonho. Às vezes a gente pensa que isso não está acontecendo. O sentimento de realidade. Vamos lá, Daniel, quero ver uma aula sobre o sentimento do mundo. O Drummond. Né? Esse é um sentimento, né? Que a gente sente que o mundo está indo para cá, o mundo está indo para lá. Veja, a gente não fala no afeto de mundo, a gente não fala na emoção de realidade. Né? Outro sentimento muito importante é o sentimento de familiaridade. Né? É familiar, eu estou em casa. Não, eu estou no estrangeiro, eu estou numa língua que não é a minha. Né? Outro sentimento muito importante, sentimento ligado ao tempo. Eu estou numa vida que é porque eu não consigo responder, eu estou sempre devendo, é um sentimento de atraso. Pô, não é uma coisa que você está sentindo uma vez, e não é só você que está sentindo, nós vivemos num sentimento de atraso. Isso é um sentimento.
outro sentimento muito importante para nosso momento, o sentimento de tédio. Estou em tédio. Não sei mais o que fazer comigo, né? Estou assim, preciso me ocupar, né? O tédio, ele foi um grande tema filosófico e poético, né? Então vamos lá, gente, ler Fleurs do Mal, né, do Baudelaire, os Plain, é um grande tema romântico, tá? Nos românticos inglesas, no Byron, né? O romantismo brasileiro também pegou um pouco disso, mas não tão ligado ao tédio, né? O tédio é um sentimento de mundo. Vocês vão dizer, o tédio é uma coisa menor. Não, o tédio é um nome para angústia. O tédio é, estou sentindo angústia, só que não tem objeto nenhum. Não tem medo. Não estou com medo de tigres, não estou com medo de nada. Eu estou simplesmente assim, às voltas com isso que me pega por dentro, né? E o tédio demanda que, primeira falsa solução, que eu me ocupe, né? Porque daí eu me ocupo e daí eu não sinto angústia. Legal. Legal, só que para nós trabalhamos com saúde mental, mais ou menos, né? E aquela pessoa que vai dizer assim, estou com tédio ou estou assim meio angustiado, o que eu faço? Aí eu faço alguma coisa, eu não vou para a palavra, eu vou para o fazer, vou para o shopping, eu compro. Eu vou para o prato de batata frita, e daí eu como. Eu vou para aquele baseado, eu vou para aquela cerveja, e mais um vinho, e eu vou para mais videogame, e eu vou para qualquer coisa que eu possa usar, o Sudoku, mais interessantes ou menos interessantes, para me desligar de mim mesmo, né? E isso é extremamente perigoso para o nosso momento, porque a gente está vendo isso acontecer, né? As práticas que as pessoas tinham para lidar com a sua angústia, elas estão se avolumando, né? E isso não é legal, por quê? Porque elas já eram práticas de mitigação. Sim, você dá um trato nela, né? Você dá um tapa nela, mas não resolve. Não resolve, né? Lembra, o que resolve a angústia? Palavra. Pode ser lida, pode ser trocada, pode ser junto com outro, pode ser na poesia, mas é palavra. Palavra é um antídoto assim, verdadeiro para a angústia, né? Inclusive, esse elemento essencial da palavra é o silêncio. O silêncio não só no mundo, né? Pôr os tampões. Silêncio em você. Conhece essa? Aquela voz que não para. Aquela que você vai dormir e aquele negócio tá ali. Pois é. Palavra é como é que você vai encontrar algum silêncio em relação a isso. Tudo bem, então? Afetos, emoções, sentimentos. Chega uma pergunta aqui, Christian. Como podemos manter a conexão dos afetos com as crianças, vivendo uma experiência tão virtualizada? Boa pergunta, né? Por quê? Porque, assim, o que é o mundo virtual? O que é que está acontecendo aqui de novo, né? Entre vocês e eu? O que isso representa, assim, de novidade? Que termos isso é uma novidade? Vou lançar aqui a hipótese que essa é uma novidade em termos de linguagem. Falar em espaço digital, em ambiente virtual, isso é simplesmente uma nova linguagem, né? Eu podia estar com vocês por meio de cartas, a gente podia estar numa assembleia, a gente podia estar numa aula presencial, né? Mas a gente está desse jeito. Por quê? Porque tem uma linguagem acontecendo aqui. Uma linguagem com imagens, uma linguagem com pessoas, uma linguagem com palavras, né? Só que o que aconteceu nessa passagem, né, de um mundo presencial ou semipresencial para a nossa experiência hoje, né, que ela é massivamente trabalhada, mediada por telas, né? A gente
desconhece, a gente está negando que uma linguagem é a linguagem presencial, outra linguagem é essa aqui. Como ela é muito parecida, é como se a gente... Agora vamos falar inglês, gente, só inglês, tá? Tudo bem? É legal, porque é uma outra linguagem. Vamos em frente, inglês. E em 2 horas nós vamos estar cansados. Em 3 horas a gente vai estar falando, não, mas peraí, não está dando nada certo. Em 4 horas você está amaldiçoando aquele negócio. Você fala, pô, mas eu esqueci, eu não consigo mais contar piada, porque agora é só inglês. Você mudou um monte de coisas e não deixou isso claro. E não, escuta, tem um degrau aqui, a gente pode fazer, e deve fazer essa passagem. Mas deve entender que você tem muitas diferenças entre uma coisa e outra. Isso não está sendo respeitado. Né? Por exemplo, né? Alô? Vocês estão me ouvindo? Oi. Sim. Mudou aqui. Por exemplo, né? Eu tinha lá 20 pacientes por dia, então agora passamos para o virtual 20 pacientes. Acaba o dia morto. 20 pacientes presenciais não são a mesma trabalho psíquico do que 20 pacientes virtuais. Você dava 4 horas de aula em sala de aula, você dá 4 horas de aula falando aqui, a pessoa é outra, a experiência é outra. Nós não estamos pensando assim. Nós estamos pensando hora aula, hora aula. Nós estamos pensando vai para a escola, vai para a escola. 4 horas, 4 horas. E isso vai terminar muito mal, né? Para quem estuda e para quem trabalha. Né? Porque você está desrespeitando que agora está todo mundo falando chinês e está tudo bem. Nós vamos exigir as mesmas coisas, os mesmos resultados, os mesmos efeitos psíquicos. Tá? Eu vou só fazer um resumo de como então a gente pode recuperar a função dos afetos, né? A partir das perdas que a gente tem quando a Cláudia virou uma pessoinha de 5 centímetros por 5 centímetros para uma pessoa de duas dimensões. E mais, ela responde com delay. Eu fiz uma brincadeira, ela... E a hora que eu estava falando no negócio, ela já estava num outro. Então a gente está se desencontrando aqui porque o tempo não é o mesmo. Tem o tempo da conexão. A gente finge que é, mas não é. O corpo não é o mesmo. Eu não estou sentindo assim, aquele toque, aquele odor, não tem. A descontinuidade não é a mesma, porque a gente não tem que andar. Vai para o café, entra na sala, vai para o recreio, você fica parado e clique, mudou para outro universo. Clique, mais universo. Isso faz muito mal para a vida psíquica. O principal fator que a gente tem enfatizado para quem está na frente de batalha, que está aí dentro dos hospitais de campanha, não pode passar de uma coisa para outra sem descontinuidade. Opa, levanta, respira, faz outra coisa, 5 minutos, 2 minutos que seja. Mas essa lógica da linguagem digital, de que uma dá na outra, uma se encavala na outra, é péssima. É péssima para transportar a nossa vida aqui para esse contexto. Né? Bom, agora vamos tentar responder a pergunta. Né? Você tem formas de recuperar o afeto. Né? E fazer esse trajeto de maneira mais cuidadosa. Né? Afeto, emoção, sentimento. Por exemplo, né? Deixando a tela do computador ligada. Você quer falar por netos e avós em contato. Não faça. Liga para o seu avô e fala com ele porque ele está sozinho. Não é assim que a gente lida com as saudades. As saudades eu vou na casa do meu avô e eu não fico falando com ele. Eu fico brincando de carrinho, ele fica ali do lado, depois ele conta uma história, daí ele me diz uma coisa, ele está lendo um jornal. O que acontece quando a gente traz o telefone, o virtual? A gente acha que as nossas... Você fala, eu falo, você fala, eu falo, você fala, eu falo, acabou, tchau, a gente se liga. Não tem...
Tem. Não funciona assim. A nossa vida real não funciona assim. Então, introduzir variáveis compensatórias no tempo, né? Reduzir a extensão da exposição a telas, né? Tanto no conjunto como vamos no picado, né? Reduzir expectativas de produtividade, reduzir expectativas de assim, vou ter a mesma coisa que eu tinha antes. Não, tolerância consigo, né? É como se a gente entrasse num espaço, sabe, topológico, em que os volumes das coisas estão alterados. Respeitar isso com a criança, né? Porque a criança ela está entrando e se apropriando desse espaço, né? Então, fazer a lição, mas tem que ser outra. Não dá para copiar a lição que estava no livro e coloca ali. Vai ter que ficar junto. Vai ter que ficar junto, mas não vai fazer pela criança, né? Talvez tela, pessoa, conversa. Tela, pessoa, conversa, né? Para tirar a pessoa desse túnel de eu e a tela, eu e a tela. Tudo bem? Sim. Estão chegando aqui perguntas, Christian, pedindo para você falar um pouco mais sobre crianças especificamente, que é uma faixa etária que a gente tem muitos alunos, então muitos pais querendo saber assim. Então tem uma mãe especificamente que fala que ela tem incentivado muito que a filha fale sobre as emoções, principalmente sobre o medo. Essa mãe diz que a filha faz parte do grupo de risco. Então, não sei exatamente a que grupo de risco específico ela se reporta, mas como ajudá-la a não ficar angustiada com a incerteza dos próximos meses? Dá para ajudar alguém assim? Como é que faz? Dá para ajudar, né? Eu diria assim, dá para mitigar, reduzir, né? Mas tem uma coisa muito importante de uma psicanalista que assim é um consenso, né, entre os psicanalistas e psicólogos, uma psicanalista, Françoise Douton. Ela trabalhou na França durante o período da ocupação alemã, né? Então ela tinha que ajudar as pessoas a se virarem, as crianças que perdiam seus pais, que ficavam afastados dos seus pais, que foram... Enfim, vocês podem imaginar uma situação que é meio análoga à que a gente está vivendo, né? E nessa ela fez algumas observações que são úteis. Diz, olha, no fundo, a criança sempre sabe. Não engane a criança. Não diga coisas que, assim, não são verdadeiras, né? Por exemplo, vai tudo acabar bem? Vai mesmo? Talvez a gente, no caso de alguém que tem uma família, alguém vulnerável, a gente não sabe. É muito importante preservar, não é ser obsceno com a criança. Agora eu vou te falar toda a verdade. O Covid está matando. Isso é falta de cuidado com a palavra. A linguagem tem que se ajustar aquela pessoa, os seus termos, o seu lar, a sua narrativa. Mas dentro disso, dizer a verdade. Dizer a verdade porque machuca muito mais, angustia muito mais a criança quando ela começa a perceber que tem algo errado, que tem algo acontecendo e ninguém oferece para ela assim, nome para isso, ninguém reconhece, né, para ela. Por quê? Porque a nossa atitude natural é de proteger a criança por evitação. Dizer assim, não entre em contato com isso. Isso é tão difícil para mim, que eu vou te proteger evitando que você entre em contato com isso. Não é o melhor caminho, né? De alguma forma, a franqueza. Olha, pai, eu tô com medo. Nós vamos ficar com medo juntos. Olha lá, partilha social dos afetos e sentimentos, né? Eu tô com medo, mas eu não tô desesperado, né? Eu tô com medo, mas olha só, vamos assistir essa notícia, vamos ler isso sobre esse ponto, vamos desenhar sobre isso, vamos encontrar suportes imagéticos para isso. Isso é muito importante para a criança, né? Suporte imagético e suporte narrativo, né? Então, quais são as histórias sobre enfrentamento de medo,
Quais são as histórias sobre trigo? Quais são as histórias que nos ajudam a elaborar isso? Né? Há anos eu tenho uma encrenca com as escolas, né? Em torno de personagens que algumas, né, querem extinguir. Tipo, lobo mau, bruxa, não tem que ter. Porque se tiver lobo mau, minha criança, meu filho fica que não dorme mais. Então, para com o lobo mau. Porque ele fica com medo do lobo mau. Né? E eu digo, ele fica com medo do lobo mau. E eu acho muito bom que ele tenha medo do lobo mau. Porque a partir do lobo mau, ele vai elaborando o que ele está sentindo, ele vai localizando o medo, ele vai dizer o medo ali, o medo, enfim, entra para a porta, sopra, e ele vai dando contorno, né, de palavra para isso, que é o lado traiçoeiro dos afetos. Os afetos não vêm com nomezinho, não vêm com legenda. Você, quando está sentindo isso, você não tem nome do que é. Você tem que descobrir, você tem que dar. Alguns fazem isso melhor, outros fazem isso pior, alguns não conseguem fazer isso. Né? Um sintoma chamado alexitimia, um sintoma crescente na nossa cultura. Né? Aliás, que está covariante com taxa de suicídio, aumento de angústia, cutting, uso de drogas e etc. É um marcador para outros sintomas. O sujeito não consegue saber o que ele está sentindo. Você pergunta para ele, ele fala, eu estou com desconforto. Desconforto. Agora eu estou mais confortável. Confortável e não confortável. Mas o que você está sentindo? Não sei. Que nome tem isso? Não sei. Eu estou sentindo, é uma coisa no corpo, sabe? Dá um formigamento, dá uma coisa assim, que é uma coceira, dá uma coisa que é um arrepio. Sei, mas o que você está sentindo? O nome desse negócio você está sentindo? Não sei dar. Problema. Problema porque isso aí vai muitas vezes evoluir mal, porque daí aí fica mais complicado fazer esse trabalho. Né? Como é que você vai partilhar sentimentos se o afeto de base não tem nome? Né? E a política mais comum é dizer, me afastar disso, quero me afastar de tudo que me leva a sentir coisas que eu não consigo dar nome. E aí a vida psíquica vai reduzindo, a estratégia de enfrentar conflitos vai reduzindo e, voltando para as crianças, isso se ensina. Isso você pega a criança, quando você conta história para ela, quando você fala de si, quando você divide o que você está sentindo, quando você cognitivamente aquilo que você está sentindo com a criança, tudo isso são o quê? É uma espécie de aprendizagem. Eu vou já usar a palavra que eu não gosto muito, né? Mas é habilidades socioemocionais. Né? Então, escutar o outro, escutar-se, né? Escutar junto, isso, falar a respeito, mas também falar e escutar a respeito na justa medida do que aquela criança quer e precisa. Né? Os pais dizem, bom, então agora, vamos lá, aula de habilidades socioemocionais. Vamos falar sobre Covid-19. Você é o que está sentindo. Não é assim. Você tem que adivinhar mais ou menos, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Mas em que posição de angústia, né, está aquela criança? Como aquela angústia está se ligando com o quê? Com medo, com raiva, com culpa? O que está acontecendo aqui? E nomear. Histórias, leituras, né? E um trabalho, vamos dizer assim, de nós estamos juntos. Né? Nós estamos todos diante de um problema para os adultos. A ciência está pesquisando, olha lá, os professores, a cultura, nós estamos todos juntos. Isso é extremamente assim, importante para a criança, porque ela encontra o seu lugar no trem. Opa, eu estou aqui. Eu não preciso salvar esse negócio. Esse negócio não está assim, detonando todo mundo, mas ele pega alguns, ele pega sim, né? Como é que a gente faz para se virar no meio dessa tempestade? Né? Eu costumo usar uma imagem, né, que é assim, enfrentar isso com as nossas crianças é como apresentar o mar para elas. Sabe o mar? Criança, quando começa a entender o que é o mar, você fala, essa experiência ontológica. Muda o que é você estar no mundo quando você descobre que o mundo tem mar. Né? Tem aquele pai que diz assim, não vai no fundo, hein?
O mar é uma coisa que tem fundo, não é para você ir e você imediatamente cria na criança o desejo de o que será que tem lá no fundo. Tá, ok. Fica na mão dada comigo. Você não vai porque eu não deixo, porque lá é perigoso. O que vai acontecer? Você vai limitar um pouco a experiência da criança, né? O outro vai dizer assim, vamos lá no mar, mas vamos no raso, vamos devagar. Não pode passar do seu umbigo. Não vai lá no fundão, mas no umbigo você pode ir. Pega na mão da criança. Daí a criança fala, opa, incrível, eu consigo enfrentar esse negócio, olha aí, eu vou, que valente, né? Daí você vê uma onda chegando. Daí você sabe o que vai acontecer com o seu garoto. Ele vai sair, tipo, perder o chão. Ele vai perder o chão. Onda é uma coisa incrível, né? Primeira onda que você atravessa, parece que você virou o rei do mundo. Magalhães, Thomas Hook, você é o desbravador máximo, porque você passou uma onda. Como é que você passa uma onda? A onda vem, você tira o pé do chão. Ferrou. Vocês experimentaram tirar o pé do chão? É bem ruim. Segura a mão, mas ela tem que passar pé fora do chão. E daí ela aprende que volta. Opa, pé de novo. Legal, quero outra vez. Porque, ops, o que ela está fazendo? Ela está brincando com a angústia dela. A gente não acha que isso é angústia, mas isso é a ludificação da angústia. Ela está transformando um negócio que é muito maior que ela, impensável, incomensurável, que dá medo mesmo, em uma brincadeira. Ela pode, assim, se assenhorar daquilo, mas ela sabe que se ela for mais para frente, a brincadeira não vai funcionar. Se ela soltar a mão, a brincadeira vai ficar mais... Talvez ela perca a mão durante um tempo. E tem quem vai dizer, não, fica aqui, é o seu castelo aqui. Você não vai no mar, porque o mar é perigoso. O cara fica construindo o castelo. Né? Fala, ô, castelo, vem, mar. Daí vem a onda, destrói o castelo dele. Fala, tá bom, eu achava que eu era super, mas perto da onda eu não sou grande coisa. Né? Acho que essa é uma experiência muito formativa para as crianças super, né? Super especiais, super heróis, super potentes. Menos, né? Menos, acho que para todos nós. Humildade nessa hora, eu acho que é a virtude soberana, né? Christian, chegam também perguntas agora falando dos adolescentes. Eu acho que tem uma aqui que sintetiza bem o que as outras trazem. Você poderia falar um pouco sobre o impacto dessa situação que estamos vivendo sobre os adolescentes? Acredito que pelo fato deles já possuírem uma familiaridade muito grande com a linguagem virtual, o impacto sobre eles corre o risco de ser minimizado. De certa forma, é como se essa angústia, essa familiaridade encobrisse as angústias relacionadas à pandemia. Como você vê essa questão? Boa pergunta. Não resisto a levantar um dado sobre a Coreia do Sul, né? Que agora a coisa diminuiu lá, né? Falando em onda, a curva desceu, né? E daí elas puderam, então, contar quem foram os transmissores. Né? Quem é que transmitiu mais? E os campeões foram adolescentes. Adolescentes que, vamos dizer assim, por diversas condições, né? Tem, assim, esse lado muito favorável de estarem habituados, e é uma linguagem, portanto, alguns falam melhor, outros falam pior. Eu sou um mero adaptado. Né? Vocês aí, adolescentes, são falantes nativos, né, da linguagem digital. Vocês vão usar isso com mais destreza, com mais habilidade. E daí pode acontecer isso que você está falando, que é assim, porque você fala uma outra linguagem, você vai encobrir que tem outras coisas aqui que essa linguagem não cobre tão bem, e que são próprias talvez do momento. Né? Por exemplo, um momento de exploração do real. Né? Nada mais crucial para
a verdadeira adolescência, se é que ela ainda existe, do que eu preciso saber o risco real. Né? Quer dizer, aí eu não estou mais na mão lá com o pai ou com a mãe curando para ver a onda. Agora eu vou lá no fundo, com prancha de surf e tudo. Mas eu vou ter que sondar assim um mundo que de repente me parece um mundo repleto de mentiras, né? Porque me falaram que o fundo era perigoso, eu estou aqui nadando. Olha como não é. Né? Quer dizer, essa exploração do real, ela às vezes vai aparecer na temática da morte, às vezes ela vai aparecer na temática da viagem, às vezes ela vai aparecer na temática do corpo, né? Os famosos comportamentos de risco, né? Mas ela vai estar associada também, então, com um outro elemento que é assim, exploração de uma experiência de grupo, né? Afetos, sentimentos, emoções sexuais, inclusive, começam a ser experimentados de forma real em pequenas comunidades. Ou, e ao mesmo tempo, em uma espécie de microcomunidade que é a absoluta solidão do adolescente. Né? O adolescente precisa, né, dessa... Só tô eu no meu quarto e eu, meus vampiros, Frankensteins e zumbis, e eu preciso fazer isso. Né? As duas coisas são vividas muito em paralelo. Né? Então, o que acontece quando a gente tem uma experiência que é agora você não pode sair de casa? Isso, assim, vai ser recebido como uma coisa que é inadmissível. Alguém me dando uma ordem para eu não fazer uma coisa que quer dizer ver os meus amigos fazendo essa experimentação e ainda mais, estão dizendo que lá fora tem perigo? É para lá que eu vou. Né? É para lá que eu quero saber qual que é essa borda, qual que é essa fronteira. Né? Então, a gente tem um pouco assim de dificuldade, né, na experiência adolescente, que vai tensionar regras sempre. E só que dessa vez a gente tem essas regras excepcionais. Né? Vai ficar mais difícil. Né? Vai ficar realmente, por um lado, muito mais fácil. Né? A gente tem o suporte digital, a gente tem o suporte dessa tecnologia também dos afetos, mas, do outro lado, é mais difícil, né, se virar com assim, uma solidão compulsória. Né? Ficar longe da namorada. Putz, não há mandeta que segure, não há assim, manual da Organização Mundial de Saúde. Os caras vão querer te convencer que não, que comigo não. Né? Que estão em quarentena, que tem um túnel mágico que liga as casas. Tudo bem. Christian, chegaram muitas perguntas aqui, mas de alguma maneira acho que o que elas trazem foram contempladas nas suas respostas. Tem uma que eu escolhi para fechar, porque eu acho que trata de um assunto um pouco diferente do que a gente está trazendo, mas que imagino que seja compartilhado, uma angústia compartilhada aqui. Então, ela diz o seguinte... como conciliar as tarefas diárias da casa, escola e trabalho, tudo ao mesmo tempo, sem se consumir pela angústia? A sensação de incapacidade é enorme. A angústia com o futuro também. Como lidar com tudo isso com mais leveza? Boa pergunta, né? Porque ela toca em várias das coisas que a gente já falou e acrescenta um ponto novo, né? Isso. Que é esse tema da incapacidade e impotência. Né? Estamos todos nessa. Né? Aquele que estou enfrentando isso sem angústia, o senhor tem um problema sério, procure um psicanalista, o senhor está num nível patológico mais grave. A primeira coisa que a gente tem que fazer é admitir que sim, a angústia está aí, né? A gente vai ficar mais irritado, intolerante, chato, reativo, sim. Então, segundo ponto, aceitar isso. Né? Por quê? O que a palavra impotência diz? Né? Que eu não tenho poder.
impotência. Geralmente, a pessoa que está sofrendo demais com a impotência é aquela que imagina que a solução para isso é a onipotência. É mais poder. Mais poder. Se eu tiver mais poder, aí eu vou enfrentar mais isso. Qual é a forma assim mais cotidiana que a gente mobiliza para assim dar-se mais poder? Fazer mais, limpar mais, trabalhar mais, produzir mais, escrever mais, fazer mais conferências, enfim, é a forma como a gente sou mais poderoso, né? Médio, né? Porque no fundo essa situação ela devia colocar para a gente uma coisa que é o antídoto para impotência, né? A gente sabe, mas saber varia com partilha social dos afetos, né? Que é a impossibilidade. Ah, não, mas é impossível. Mas a gente vive como se não, né? Por exemplo, um grande impossível é a morte. A gente vive como se não fosse morrer. Infelizmente, que a gente lida com a morte pensando ela a partir do que? Da impotência. Ah, vai ter impotência do respirador, da cloroquinina, do médico e tal. Não, porque no fundo, se tudo fosse a gente... Não. Tem uma coisa que é o limite real chamado impossível, né? Então, esse limite, ele precisa estar para cada um de nós, né? Porque ele trata a nossa impotência, né? Tudo bem, a gente tem que aumentar a nossa potência, mas não invertê-la para a onipotência, porque daí o que acontece? Eu começo a entrar no modo de funcionamento deficitário. Eu ainda não fiz, ainda não foi, não deu, né? E isso é péssimo, né? É tipo assim, a gente não sabe direito qual é o bom caminho para sair dessa, mas esse não é. Esse não é. Então, aí, indo para o fulcro da tua colocação, né? Essa ideia de que a gente vai trabalhar assim como a gente trabalhava. Mesma quantidade, mesma qualidade, mesma performance. Esqueça. Esqueça isso. Isso é uma mentira. Isso é uma coisa que vai produzir impotência em você. Porque você está se sacaneando. Não são mesmas as condições, mas você quer o mesmo resultado. Tá, tudo bem. Eu estou vendo onipotência aí. Mesmo para estudo. A gente não vai conseguir aprender tanto, tão da mesma forma. Já você começa a ver a corporação dos pais. Eu estou perdendo meu filho e a FUVEST. Cadê o Enem? Amigo, vai perder. Vai perder. Todos nós vamos perder. Aliás, aviso geral, todos nós vamos ficar mais pobres, sabiam? Todos nós. Não, mas eu não, porque eu sou mais potente. Não. Vamos ficar todos, porque tem uma coisa aí que não é da sua opinião. Não é o que você acha. É um negócio que é o real. E o real vai estar introduzindo o quê? Não vai dar para trabalhar do mesmo jeito. Não vai dar para estudar do mesmo jeito. Vai exigir, assim, tempos e trabalhos que a gente não dá valor. A gente não reconhece. Porque tem funcionários que fazem pra gente. Alô, Marciano. Porque tem facilidades que, plim, né? A mulher, a sua carga mental, e ela volta para a geladeira, e aquela roupa que arruma. Não, é melhor olhar para, enfim, de frente para o problema. Ele é muito maior do que você pensa. Então, a solução é baixar muito as nossas expectativas, né? E nós estamos fazendo uma travessia, certo? Serão 2, 3 meses, né? Exceção. Estado de exceção. Nós estamos, vamos dizer assim, consideremos-nos todos nós doentes. Mesmo os que não pegaram. Mesmo os que já pegaram. Estamos doentes. Doente? Não, mas eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero entregar, eu quero fazer tudo aquilo que eu fazia sem... Esse idiota. Você está doente, como todos nós. Aceita isso, né? Você vai ficar chato, o doente fica
irritadista e etc. Tá? Estamos todos juntos nessa, isso é bom, mas impotência é uma coisa, impossibilidade é outra. Não minta para si mesmo, né? Colocando a impotência em todos os lugares para não reconhecer o limite do real. Nossa, Christian, acho que esse foi um fechamento incrível, foi perfeito. A gente tem conversado aqui na escola, esse ano o colégio completa 70 anos, e por isso que a gente colocou esse presente em reescrever o nosso projeto político-pedagógico com a participação de todos os membros efetivos da comunidade. E a gente tem brincado que a gente vai completar 70 anos passando por ditadura e pandemia agora. Então, chegamos a uma maturidade, efetivamente. Né? Pois chegamos à maturidade. Então, eu queria... nem vou complementar a sua fala, porque acho que não tem nada a ser complementado. Você trouxe reflexões muito potentes, acho que tanto para nós educadores, quanto para os pais, quanto para os alunos. Queria agradecer demais toda a comunidade, porque quanto mais a gente vive essas experiências, mais a gente se fortalece enquanto comunidade. Acredito realmente que a gente vai sair mais forte de toda essa situação, e agradecer demais a sua participação, agradecer demais o convite em cima da hora, toda a sua disponibilidade, toda a sua generosidade, e que depois a gente possa ter um encontro presencial, que não seja 5x5, que vai ser muito bacana lá na escola. Adorei, gente, adorei as perguntas, foi muito legal esse contato com vocês. Isto passará, mas isto não passará. Estamos juntos. Sim, estamos juntos. Obrigada, Christian. Obrigada, comunidade. Tchau, gente. Tchau. Beleza.